Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja, estamos aqui junto com a irmã Dayana. Todos com a paz do Senhor. Bem, estamos aqui, né, irmã Dayana, porque temos aqui um cidadão que vale a pena, né, a gente fazer o vídeo para que vocês venham aprender, né, sobre o que está acontecendo. Fizemos um vídeo sobre o Abílio Santana, né, muitas pessoas conhecem, nós não acompanhamos o trabalho, né, do Abílio Santana, mas acompanhamos um trecho, nós vamos colocar um trecho aqui de algo que ele também fez em uma reunião. Para colocar um rótulo, o Abílio Santana é mais um falso profeta. Não gostaram, né? O pessoal ficou muito revoltado. Nós colocamos ali, né, irmã Dayana? Palavra de Deus e o que ele estava falando. Então tudo que ele falou não bateu com a palavra de Deus, está totalmente contrário. Então, quando acontece isso, as pessoas, esse tipo de gente é chamado de falso profeta. Apareceram os puxa-saco, né? As pessoas que defendem mais o homem do que a palavra de Deus, né? Que não concordam, né, irmã Dayana, com as coisas que a gente está pregando. Então, e as pessoas, é incrível como elas ficam defendendo, sabe, um homem, né, que tenho certeza que elas não sabem quase nada sobre a vida dele, né? Assim como não sabe da nossa. E assim, não sabe o que a vida pessoal dele com Deus, né? Então, tipo, as pessoas, elas, só porque vê uma pessoa lendo a Bíblia, achando que, falando o versículo da Bíblia, elas acham que é o quê? Que é uma pessoa que é estudiosa, que sabe das coisas, né? Mas para Deus, assim, não existe sabedoria no mundo, né, que faça Deus escolher uma pessoa, tipo, vamos supor, tem 3 pessoas numa sala, tem uma burra, outra normal e outra inteligente. Deus não vai olhar para aquela pessoa que tem mais inteligência, não. Por quê? Porque Deus, ele já tem o poder da sabedoria, e o que ele faz? Ele prova para aquelas pessoas que podem, sabe, pegar, né, aquela pessoa que não sabe de nada e mostrar para o mundo que aquela pessoa é capaz através de Deus. E as pessoas hoje, elas não entendem como a palavra de Deus, ela é colocada, né? Então, você vê que esse pastor Abílio Santana é um falso profeta. Como a gente comenta os vídeos, né? E como a gente sabe da palavra de Deus, a gente vimos que é errado, né? Lemos a Bíblia, olhamos e tal. E outras pessoas que são puxa-saco, são idiotas, né? Que acham que sabem tudo, mas não sabem nada. Estão falando aí coisas na internet, falando besteira, que ele é para eles é como se fosse um Baal, né? Para eles esse homem é como se fosse um Deus. E é isso, as pessoas das igrejas defendem esses falsos profetas como um Deus, né? Vamos pegar aqui um exemplo desse Diego Silva, né? Vou até mandar para ele, né? Porque eu cheguei, fiz no comentário, falei para ele que ele tinha que lavar uma louça. Porque na palavra de Deus, né, o cara é totalmente idiota. Totalmente. Ele diz assim, ó. Está mais do que óbvio que não entenderam nada do que foi pregado. Bom, meu questionamento é o seguinte. Se eu não devo dar crédito ao que o pastor, né, Abílio Santana fala, imagina o crédito que devemos dar a vocês. Olha só, coisa de puxa-saco. Né? Esses caras puxa-saco de firma que falam assim, você acha que eu vou... Se eu não devo dar crédito pro patrão, imagina pra você. Tipo assim, né? Pra vocês terem uma ideia do nível espiritual que esse homem tem. Porque nós pegamos o vídeo, gente, com a palavra de Deus, e com certeza, né, irmã Dayana, nós vamos dar muito mais crédito a Deus, né, do que o pastor Abílio Santana. Aí ele diz o seguinte, né, uma coisa que eu quero dividir com vocês que estão ouvindo aí, esse pastor Abílio Santana. Por isso que a gente fala, né, que isso aqui é um fruto dele, né, porque se defende tanto, eu acho assim, que não falo para muitas pessoas, mas está defendendo tanto, vai lá, beija na boca dele. Eu já falo assim. Eles falam que se não é para quem ele fala do Abílio Santana? Tá julgando. A gente está julgando, imagina a gente. Se não é para dar crédito para ele, tá. Imagina pra gente. Então, daí ele fala isso assim, que se não é para dar crédito para ele, imagina pra gente, quer dizer assim, que para eles não dar crédito para a pessoa que tem dinheiro, imagine para nós, né, que somos simples e tal. Então, assim, as pessoas, elas olham primeiramente para o lado financeiro,
né? E pouco para a palavra de Deus. Elas pouco investigam a palavra de Deus. Elas querem saber se eles têm dinheiro, para eles é uma pessoa abençoada. Então é isso. E como a gente falou em dinheiro, então todo mundo sai da toca e mostra os dentes. Se manifesta, né? O cão, ele se manifesta, né? Então ele não acha a maneira de na palavra, né? Porque aí tipo eles tentam, né? Aqui o infeliz, né? Vou falar logo assim, já vou dizer assim, gente, porque assim, as pessoas que são contra Deus, ó. Então o que acontece? Aí veio com o argumento assim, Madalena. Bem, usou um texto totalmente distorcido, ou seja, Abílio Santana pregou. Então, o cara o Abílio Santana usou uma palavra totalmente distorcida, né? E aí ele usou a outra, Madalena. Vamos ler aqui, eu vou ler aqui, né? Vamos lá. Diz o seguinte: logo se nota que estamos diante de pessoas que não param para analisar um texto. O meu questionamento é simples, né? E é o que eu sempre digo, a palavra de Deus não foi feita para questionar, mas para se obedecer. Se a pessoa não obedece, gente, quando uma pessoa escuta uma palavra e ela procura, né, uma maneira, Madalena, não, eu quero fazer dessa maneira, então eu vou procurar uma palavra para me apoiar no que eu quero fazer. Ela já está querendo sair fora, né, da verdade de Deus. Não existe, ele diz assim, não existe autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Logo a vontade ou permissão é de Deus. Então ele quer dizer o seguinte: se o cara tá ali, o fulano Abílio Santana, com certeza é permissão de Deus. Ele não é nada acontece a permissão de Deus, nós sabemos disso, entendeu? Mas você não vai reconhecer se uma pessoa é um falso profeta ou não. Agora quer dizer, se você, aí ele diz o seguinte: meu querido, tomo como exemplo Davi, que respeitou Saul todo o seu tempo de rei, né? Aí ele usa a palavra, vamos ler aqui para as pessoas. Então vamos supor assim, o rapaz aqui, como é o nome? Diego Silva, ele diz o seguinte, que nós devemos se sujeitar aos falsos profetas, obedecer eles, porque está escrito essa palavra aqui, ó, Romanos capítulo 13, 1 em diante: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então assim, a polícia, o juiz, essas pessoas que estão, né, na face da terra, quem colocou? Para ter ordem, né? Já é uma bagunça sem tendo polícia, né? Tendo juiz. Agora imagina sem. Então você vê que essa palavra aqui, a qual a palavra de Deus ela está mostrando, não se refere a falsos profetas. Não se refere às pessoas que estão na casa de Deus fazendo bagunça só porque está ali na igreja, manda ele. Ele quer dizer que pode, você tem que obedecer, porque essa palavra aqui está dizendo isso. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então você vê que essa autoridade é necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, entendendo constantemente que é esse serviço. Pagai todos que é devido, quem tributa, tributa, quem imposto, imposto. Então assim, isso aqui não está falando. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, Madalena, você vê, né, que as pessoas elas querem o quê? Elas querem se satisfazer, ou seja, não, o cara é um falso profeta, como a Madalena falou. Ele tem carrão, ele tem roupa boa, ele tem isso, ele usa cabana, ele faz as pessoas... Ele pega a lei de Deus, né? Olha, você vê muito... Essa passagem que ele usou, Madalena, olha só como é que a gente vai chegar. Versículo 9 do capítulo 13.
Pois por isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Que foi o que o Abílio Santana, né? Essa palavra que o Diego Silva mandou pra gente, ela diz claro que você tem que, sabe, estar sujeito às autoridades, porque senão vai vir a bagunça. Então quem está no lado errado, né, da vida, já totalmente querendo cometer crimes, fazer as coisas erradas, o que? Essas autoridades servem para punir essas pessoas. E quem faz o bem não vai ser punido por elas, né? Uhum. Mas elas querem se satisfazer, Madalena. E hoje, o que Jesus fala das pessoas que querem satisfazer, quem elas estão satisfazendo quando elas querem fazer a vontade própria? O Madalena vai estar lendo aqui pra gente, né? João 8:41. Vós fazei as obras de vosso Pai. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, a Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis. Porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, como o irmão estava falando, né? Jesus fala aqui que o pessoal fala, ai Deus, mas eu te amo, eu te quero, eu morro por ti e tal, aquela baboseira toda. Daí Jesus chegou e falou assim, se vocês fossem filhos de Deus, certamente vocês me amavam, né? Mas Jesus falou assim, mas será que vocês são filhos do diabo? Então querendo se satisfazer. Ela afirmou, né? Então assim, uma coisa assim que hoje quem tem olhos vê, né, o que está acontecendo. É idêntico ao que aconteceu antigamente, né? Porque hoje é assim, as pessoas estão com o diabo, estão na vida e ao mesmo tempo na igreja elas não dão conta que elas estavam pior do que estavam antes, né? Então assim, por quê? Porque não segue, né, a palavra de Deus corretamente, e quando lê, quando fala, ainda distorce a palavra de Deus, né? Então, como Jesus falou, o vosso pai não é o diabo, e vocês estão querendo satisfazer os desejos, né, do vosso pai, que ele quer dizer, né, que o vosso pai é o diabo. Então, assim, Deus fala assim, se vocês realmente amassem Deus, certamente vocês me amavam, porque eu vim dele. Então, gente, hoje é assim, as pessoas, elas falam que amam, que querem a Deus, mas servem o diabo. Então, ou é Deus ou é o diabo, ou é Deus ou é o dinheiro, ou é Deus ou é o mundo. Então você tem que escolher. As pessoas ela quer misturar tudo na igreja, quer fazer coisas que nem existem, sabe? E a palavra de Deus, ela mostra, né, que aquele que ama Deus ama Jesus e segue o caminho certo, né? Então, aí diz nós aqui, Mandeia, nós vamos fazer um vídeo para as pessoas entenderem o que é errado e o que é certo, né? Ou seja, pro pai do diabo, né? Porque mais agora, porque vos digo a verdade, vocês não creem. Quem entre vós me convence do pecado, se vos digo a verdade, por que não me credes? Aí ele diz mais o seguinte, Mandeia, eles usam uma palavra que não tem nada a ver, né? Aí diz assim, querido, né? Pelos teus comentários já havia que não suporta um simples questionamento. Gente, é o seguinte, quando a pessoa está querendo aprender a palavra de Deus, né, meu Deus, nós podemos perder, né, o tempo todo da vida para explicar para o pessoal. Agora, quando a pessoa é uma pessoa, como que eu vou dizer uma pessoa assim? Um hipócrita, entendeu? Então, Jesus já falava raça de víboras hipócritas, e João Batista também. Então, não tem como você ficar jogando pérola para os porcos. Então, já falei, vai lavar uma louça, vai lavar um tanque cheio de cueca suja, porque você não serve para servir a Deus, não.
Porque se você defende, você usa a palavra de Deus para proteger safadeza, gente, sabe, usando a palavra de Deus que é para libertar, curar as pessoas, dar salvação, mostrar para elas o caminho, ele diz assim, ó, querido, você não tem autoridade alguma para mandar alguém lavar a louça. Você deveria aceitar que errou. Bem, ele não usa a palavra errada e nós que erramos, né, irmã dele? Jesus falou dos falsos profetas, mas não lembra, ele não lembra, né? Ele estava lá com Jesus lá. Não lembra dele falar que virão pessoas como você para falar quem são eles. E a Bíblia não fala, a irmã Daniela até falou sobre os frutos, né? E a Bíblia fala também que tem como discernir os espíritos, tem como você saber. Então com certeza pessoas assim com uma cabeça Claro que dá pra oca, claro que dá. É só olhar na Bíblia. Então, não foi que a irmã Daiane já contou isso aqui, acho que foram 2 ou 3 vídeos, ou 2 vídeos, que contou que ela perguntou, não foi pra amiga dela, como que ela saberia dos falsos profetas? A gente conversou e daí ela falou que no fim dos tempos, né, quando estava próximo à vida de Deus, vão vir falsos profetas, tal e tal, vão vir coisas que a pessoa vai desviar a pessoa e a gente vai ter certeza que é, mas na verdade não é. Claro, isso dá medo em todo mundo, né? Todo mundo fala, não vai acontecer isso comigo. Mas será que a partir do momento que você fala que não vai acontecer isso comigo, já está acontecendo com a sua vida? Então eu perguntei, como que eu vou me livrar disso? Como que eu vou saber? Que a pessoa vem com a palavra de Deus, vem com curas, né? Vem com palavras bonitas, ensinamentos, aquela coisa fantasióticas, né? Então assim, ela falou assim que apenas acreditar o que a Bíblia diz e não seguir mais ninguém, só o que a Bíblia fala, né? Então assim, ela me ensinou assim que como que dá para conhecer um falso pastor? Olhando na Bíblia. Não, ele disse que não, que ele se lembra, né? Então imagina, ó, não me lembro, né, dele falar de ela, né? Até falou, ele escreveu até ela, tá tão perdido, coitado. E ela falar que virão pessoas como você para falar quem são eles. Gente, se você não vê pelos frutos, se você não vê como a irmã Dani falou aqui que a pessoa ali nem, né, teologia tinha, acho que essa sua amiga não fez teologia para virar pastora. O pregador ela fala, não, pela Bíblia. A irmã Daiane hoje fala porque ela vê o que é o certo. Então a pessoa não vendo pelos frutos, não vendo pela palavra de Deus, sabe? Então é como Jesus falou, né? Que as pessoas são hipócritas, né? Que as pessoas são, poxa, vocês sabem reconhecer se vai chover ou não por causa do tempo e não sabem os sinais. Então, é mais fácil, hoje em dia é mais fácil uma pessoa escutar uma pessoa que fala da Bíblia, né? É mais fácil você parar qualquer pessoa no meio da rua, uma mulher da vida, um ladrão, um bandido, qualquer pessoa dessa, é mais fácil você ela fala a vontade de Deus, falar a palavra de Deus e ela dar ouvido do que a pessoa que já conhece a palavra de Deus e dá ouvido. Porque as pessoas não são capazes de ser humildes o suficiente. Reconhecer o erro. As pessoas são assim, gente, olha, a irmã Dani falou uma coisa mesmo que usar exemplo como esse Diego Silva. Tem outros nomes que eu queria falar aqui, mas não vou falar. Então, esse homem aí, por exemplo, é um exemplo clássico do tipo de pessoas que vão direto para o inferno. Por quê? Hipócritas. Porque hipócritas. Uma pessoa assim dessa que diz que ninguém mais é certo. Ele conhece, ele sabe, então ninguém mais pode dar um like, ele já bota um ó. E ele diz que não sabe identificar um falso profeta. Imagina, se a pessoa que é de Deus, que ela conhece a Bíblia, ela não sabe identificar uma pessoa que está no caminho errado, no caminho certo, como que evangeliza um cara desse? Como é? Então, se um dia ele se afastar, vai ser impossível uma pessoa falar de Deus ou não. Vou dar a palavra. Na hora ele vai ter, eu não estou julgando, né? Mas assim, pelos frutos se conhece a árvore. Na hora ele vai virar o rosto, meu amigo. Não fale comigo não que eu sei isso, sei aquilo, eu falo isso e tal. Mas é desse tipo de pessoas que Jesus chamava naquele tempo de hipócritas, de raça de víboras. E o próprio Jesus, para as pessoas verem, né, como a gente está, eles dizem que a gente está julgando, né, eu já vou ler esse trecho, ele fala assim, como escaparão da condenação do inferno. Então, como? Porque é impossível, porque assim, pessoas que se acham sábias demais, para Deus é tola demais, coitada, porque vai direto para a condenação. Como que vai se salvar uma pessoa dessa? Não, esse cara. Além da gente pegar a gravação,
A prova do crime com a palavra, né? é como se você visse um ladrão roubando, mostrando o dia e a hora, e a pessoa fala assim, não, ele só olhou ali e deixou ali, não fez nada disso. E colocamos várias palavras de Deus. Então, a gente usa a palavra de Deus, usa os vídeos, mesmo assim a pessoa... O que a irmã estava falando, o que acontece é assim, você vê, né, um cara desse, esse Diego Silva, teve uns aqui que falaram, não, vocês estão certos, porque Jesus falou que não é para acumular tesouro nessa terra, mas o que a irmã deve, se ela evangelizar uma pessoa, a pessoa ela fala assim, poxa, minha vida está toda errada, né? Tipo assim, ela já reclama, uma pessoa que está fora da igreja, né, que não conhece Jesus, não entregou a vida para Jesus, não leu a Bíblia, nada, ela fala, tem tanta coisa para me mudar, não sei o quê. Que uma pessoa dessa vai escutar a Deus, né? Falando como que... Porque assim, a gente, né, estamos aqui falar a palavra de Deus para abrir os olhos desse tipo de pessoas. Mas, gente, é impossível... Não, mas tem mais asneira aqui, ó. É impossível a gente falar e um tipo de pessoa dessa da vida. Então, assim, tem uma otária que vai por um caminho, as sábias seguem apenas o verdadeiro pastor, mas tem umas que desvia achando que aquele caminho é certo, né? Ó. Mas, na verdade... Então, Jesus falou dos falsos, né? Mas não lembra de Jesus ter falado que viram pessoas como você para falar quem são eles. Deus enviou a Jeremias, Ezequiel, vários profetas para falar... Aí a Bíblia fala, né? João, Pedro, e aquela pessoa aceitou a palavra de Deus no coração, né? Então, assim, como que Deus vai querer se aproximar do tipo de pessoa dessa que simplesmente não quer dar ouvido à palavra de Deus? É esse tipo de pessoas que não são salvas e impedem outras pessoas de entrar para o reino do céu. Por quê? Porque consegue fazer a cabeça de outros, mostrando uma fantasia, né, que eles inventam lá, uma distorção, não sei de onde que eles tiram, né, essas versões da Bíblia. Eu queria ler tudo para a gente continuar aqui, que é muito engraçado. Depois nós vamos pôr um trecho do Abílio Santana, gente. Ele está defendendo tanto, né, que eu não falo para as pessoas, já perco a paciência e falo, Tiago, você vai... Dá um beijo na boca dele. Diz assim, ó, Jesus falou dos falsos, né? Mas ele não lembra, né? Que viram pessoas como você, né? Pra falar quem são eles. Então, a gente tá falando asneira, né? Porque nós estamos falando da Bíblia. E outra, ó, ele é tão sábio, é tolo, né? É sábio aos próprios olhos dele, né? Que ele diz assim, e outra, sabe aquela pessoa quando tá errada, ela ainda quer dar mais argumento? E outra, a Bíblia fala em autoridade. Quem é a autoridade da igreja? Quem é, Daiana, a autoridade da igreja? Deus. Deus. Quem é a autoridade da igreja? Que eu conheço, a autoridade da igreja é Deus. Então assim, e Jesus ele diz assim, que Jesus é a cabeça da igreja. Então assim, e ele diz assim, ó, quem é a autoridade da igreja? Faz um ponto de interrogação. Pelo menos que eu saiba, é o pastor. Bem, se na sua igreja, amigo Diego Silva, é o pastor, homem, carnal, com certeza, todas as asneiras que você pôs aqui, elas têm explicação, porque a palavra de Deus ela mostra que Jesus é a cabeça da igreja. Então ele é a autoridade maior que tem lá dentro. Ou seja, todos os pastores, todas as pessoas que pregam a palavra de Deus, nós aqui na internet, pessoas que estão aí pegando essa Bíblia, quem é que é a autoridade maior? É Deus. Agora, existem aqueles que distorcem, existem aqueles que querem usar para benefício próprio, que querem surrupiar as pessoas. Agora, você dizer, as pessoas dizerem que porque o pastor é autoridade, você tem que fazer tudo que o pastor está mandando, né? Vamos lá que a gente vai ler já já a palavra de Deus. E outra, né? Que autoridade? Pelo que ele sabe é o pastor. Ele é o pastor e é uma autoridade. Independente de onde ele está, ele é uma autoridade. Só se for no mundo que você vive, meu amigo. Nesse mundo, que nem eu falei, né? Com certeza você come na mesma latrina, que eu acho que é esse o nome. Se não for na privada, né? Para ficar claro já para a pessoa entender. Que o Abílio Santana come, que esses caras comem, esses hipócritas comem. Então, olha o que diz aqui, ó. Independente de onde ele está, né? Da autoridade. E você, quem é você para falar? E você, para falar que é um cristão, não deveria ter o mau costume de julgar as pessoas falando que estão sendo usadas por esse ou por aquele. Você vê por que onde está, irmã Daiane? O erro nas igrejas? Ninguém fala mais nada. O que eles dizem é assim. E você vai falar que é um cristão,
não deveria ter o mau costume de julgar as pessoas, falando que estão sendo usadas por esse ou aquele, e falando que as pessoas não prestam. Nem todo mundo pensava como Jesus, e mesmo assim, todos prestavam para ele. Aprenda! Então a gente vê, aí eu disse aqui, na raça de víboras, bem profetizou Jesus contra você. Não entra, né? Que a irmã Daiane acabou de falar. E impede de entrar os que estão entrando, né? Gente, é o seguinte. Veja bem, Jesus disse raça de víboras, hipócritas, né? O que isso quer dizer? Então veja bem, irmã Daiane, né? Como a gente viu aqui, né? Esse Diego Silva, vamos ver se tem como mandar, né? Porque eu não sei se pelo YouTube tem como mandar o vídeo para essa pessoa, né? Então, o que acontece hoje, irmã Daiane, é o seguinte. Os crentes, eles estão entrando com o espírito do anticristo, né? Que é para unir todas as igrejas. Quer dizer, se um falar merda lá embaixo, todos vão apoiar a merda que a pessoa está falando. Porque é rico, tem prosperidade. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Como a gente já falou aqui, que tem como discernir os espíritos, né? Deus manda, né? Que a gente venha falar, né? Do pecado, da transgressão do povo. Então o povo só fica assim, estão julgando. Só quem pode me julgar é Deus. Só que eles se enganam, por quê? Porque imagina, se nós somos homens imperfeitos e estamos vendo na palavra de Deus que isso é errado, você imagina o próprio Deus julgando, né? E Deus quer o quê? Arrepender-nos. Mostrar fruto de arrependimento. É isso que Deus quer, mas a gente não vê isso nas pessoas que pregam a palavra de Deus. Olha, já por carta, 1 Coríntios 4, capítulo 5, versículo 9 em diante. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. O Paulo já chegou, né? Já falou assim, olha, eu quero dizer para vocês que não é para vocês se associar com os que se prostituem. Aí o crente, né, irmã, hipócrita, né, como esse Diego Silva, o que ele vai falar? Eu não vou conversar com aquela pessoa do mundo que está lá no meu trabalho, que sai com um monte de mulher. Ou com aquela mulher que sai com um monte de homem. Daí ele vai ver o versículo 10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Você viu, irmã? Então o crente, ele já imagina assim, não, peraí, então eu não tenho que me associar, ou fazer parte, ou fazer amizade com os que se prostituem. Aí ele fala assim, já chega no emprego dele, aquele cara lá que é um bagunceiro, ou a mulher que é zoeiro, a mulher já não quer, tipo, ela vira santa, né? Ela escuta essa palavra aqui, ela já quer ser a santona, o cara é o santão, e não se mistura com ninguém no trabalho. Não, aquela pessoa ali é uma devassa. Aí o que eu mandar ele ler agora? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Por quê que a palavra de Deus fala isso? Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então, você seria necessário o que, irmã Dani, está escrito? Bem no finalzinho? Sair do mundo. Seria necessário sair do mundo. Então o que as pessoas elas estão confundindo, que a gente fala mal, né, das pessoas que estão na igreja, mas não, está escrito na Bíblia. Então você vê, mas quer dizer o quê? Pô, Jesus, a gente estava comentando isso, né? Sobre Jesus, onde é que ele ia estar, né? Jesus ia estar numa igreja, engravatado, do lado da Bíblia Santana, pegando a palavra de Deus e falando em língua estranha? Ou ele ia estar por aí nas ruas, com os drogados, com os bêbados, com os caras que roubam, com as prostitutas? Onde é que ele estaria falando de Deus? Então, gente, vocês estão totalmente equivocados, entendeu? Vamos continuar lendo, a irmã Dani vai ler. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. Tá vendo? Aí quer dizer o quê? O que você entende por isso, irmã Dani? Aquele que chega assim, pode ser, irmão. Pode ser, irmão. Ô querido. Amado. Amado, que nem a gente leu. Então assim, essas pessoas são as primeiras pessoas, se você... São Judas, né? Dos nossos tempos, se você der as costas, eles fazem pior do que Judas. Eles fazem pior do que os feitos dos malignos, né? Fazem pior do que o diabo, né? Aí diz assim,
Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se dizem irmãos, for devasso, avarento, idólatra. Tá vendo como pode ter irmão idólatra? Irmão macumbeiro, irmão maçom, que a gente fez o vídeo, né? Maldizente, beberrão, roubador, ou como tal, ainda nem o que, irmã Daiane? Roubador são os primeiros pastores. Então, como tal, nem? Ainda com mais. Viu? Então esses caras, né, porque você não pode, né, estar participando, né, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É o que diz a palavra de Deus. Mas assim, eles querem agradar. Você não pode agradar a Deus, gente, e você agradar o homem. Você não pode agradar o homem e depois querer agradar a Deus. A gente vai colocar agora o trecho, né, que nós vamos colocar aqui sobre esse exemplo de homem de Deus, né. Vamos colocar um trecho aqui, para que as pessoas venham ver os frutos. Quem foi o primeiro pregador dessas 13 horas? E ele vai dizer, peraí, o primeiro pregador... Não, peraí, dá licença. Dois pregando não dá certo. Peraí, deixa comigo. Peraí. Primeiro pregador. Não sabe. Cala a boca, irmão, em nome de Jesus. Você está entendendo? Está entendendo? Mas já outros, que se você perguntar quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ele sabe dizer até a escala. Mas tem outro que você diz, ó, o amado que pregou neste instante aí, antes do pastor Abílio Santana, quem foi? Olha, foi agora. Cala a boca, irmão, em nome de Jesus, está atrapalhando o trabalho, querida. Me deixa pregar em nome de Jesus, estou falando sério. Bem, né, Mariana, quando a gente acompanha o vídeo, cala a boca, irmã. Né? Então a gente vê que é esse tipo de pastores, né, que são idolatrados, né, que eles preparam um show, e esse show deles não pode ser interrompido, né? Se for interrompido, ele já... É porque ele quer pregar bonito, sabe? Ele quer falar bonito e já mandam as pessoas calarem a boca. Então, eu vou dar um recado, né, para esse irmão Diego Silva, que você deveria, né, como muitas pessoas que estão no mesmo caminho, a temer a Deus, lutar para ganhar almas para o reino de Deus, não para a sua denominação, para a denominação do Abílio Santana, como você vê, né, como Abílio Santana, Silas Malafaia, Bispo Macedo, Apóstolo Valdomiro. Agora dizem assim, cala a boca, fala que se sair da igreja não tem problema, não vai fazer diferença, né? Mas para que vocês venham observar de verdade a palavra de Deus. Então, quando existirem essas pessoas aí, né, que só querem saber de prosperidade, encher o bolso e transformam aí o povo de Deus, né, num povo, sabe, que adora os deuses desse mundo, que vocês venham, nem com o tais é para vocês nem comer com eles, né, é para se afastar. Vou ler só um trechinho aqui, em João 10, 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida por tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, assim, Deus fala também que ele fala e as ovelhas dele escutam, né? Então, as ovelhas dele já conhecem. Então, assim, o pastor, né, tipo esse aí, né? Assim, as ovelhas dele já estão perdidas, né? Então, assim, ela já não... Sabe, assim, a palavra de Deus já para elas tanto faz, como tanto fez. Importante, ele falando essa besteira aí, cala a boca. Ela até deve ter até rido, não sei. Vi risadas assim, você vê no vídeo, pra ver risada, então as pessoas assim, o cara manda calar a boca, tá nem aí? Agora sim, se você der o seu dízimo,
para Deus e Deus não abençoa a sua vida, a pessoa fica terrivelmente revoltada. Agora, com um homem que não dá graça, não dá ensinamento da palavra de Deus, certo? Ainda manda a pessoa calar a boca, passando vergonha sobre a igreja inteira, a pessoa não tá nem aí. Esse é o certo pra eles, né? Então pra eles tipo, tá vendo? Um monte de pessoas fazendo em volta dele a proteção. Agora pra Deus, o que eles ensinam? Coloca Deus na parede. Fala pra Deus que você não aceita isso. Vamos, irmãos, bota Deus pra parede. Bota ele no abismo. Ameaça ele como se isso fosse, sabe, assim, como Deus uma fosse coisa nada, patética, né? uma coisa inútil, uma coisa assim que pra Deus, acho que Deus tem até pena desse tipo de pessoas, né? Então, assim, as pessoas, elas amam mais o homem do que a Deus. As pessoas não temem mais a Deus, mas temem o homem. Você vê que ele falou as duas vezes, ela, né? E as pessoas até riram, né? Então a pessoa deve ter passado a vergonha. Já pensou? O pastor, cala a boca, irmã, deixa eu fazer meu culto aqui, pelo amor de Deus. Como se Deus estivesse ali querendo usar ele para falar. Porque a pessoa, para mandar, né, uma pessoa que vai para buscar a Deus, mandar calar a boca, fez de todo mundo. Aí é pra parar na internet, né? Então. Ó, vou ler aqui um trecho. Diz assim, ó. Como? Isso aí é uma passagem, por isso que o pessoal assim, eles falam assim, você acha, Jesus não era desse jeito? Entendeu? Que a gente tá falando. Aí, quando a gente fala de puxa-saco, o que Jesus quer dizer com isso aqui, irmã Dani? João 5, 44. Vós, como podeis vocês crerem, recebendo honra um dos outros? O que é isso? Isso aqui não é ser puxa-saco, eu não sei mais o que é. Aqui na nossa linguagem moderna, né? Agora o que Jesus está querendo dizer? Vocês são uma cambada de puxa-saco, que só buscam honra um dos outros. E como que vocês vão crer? E não buscam a honra que vem só de Deus. Né? E também assim, Deus, ele é muito, assim, a gente não entende mais ou menos como é a vontade de Deus, né? A gente não, mas assim, você vê que para Deus, ele, primeiro, ele te deixa, né, conhecer Jesus, e aquele que conhece Jesus vai até Deus. Então assim, ninguém vai primeiro diretamente a Deus, a Jesus, né? Então Deus, ele primeiro permite, né, que você conheça Jesus. Então, como a palavra fala, aquelas ovelhas me conhecem de longe, né? As minhas ovelhas conhecem de longe. Então, assim, são poucas as ovelhas que ouvem a palavra de Deus verdadeira. São poucas ovelhas que seguem, né, a verdadeira palavra de Deus. A verdade é essa, assim, as pessoas, os pastores, eles querem ser o presidente de Deus, né? Tipo, tudo que eles querem, Deus tem que fazer e rápido. Se não fizer, é uma revolta, é uma loucura, aquela coisa, né? E tem pessoas que, assim, não, eu tô no pecado, e essa igreja tá no pecado, então eu vou ficar no meu pecado mesmo, que tá bom pra mim. Aquela dali tá mais pior. Então, assim, é como os que adoram imagem, né? Tem pessoas que falam assim, é por isso que eu vou morrer na idolatria. Tá bom, meu querido, tem pessoas que preferem simplesmente se entregar pro diabo, se entregar pro inferno, e só isso, assim, não buscam, não tem aquela vontade de buscar Deus, de pedir perdão, de correr atrás do seu erro, né? Elas vão e falam assim, não, aquele tá errado, elas não buscar o certo. Se ela viu uma porta fechada, elas preferem ficar ali na prisão do que ir de tentar bater naquela porta. Então as pessoas assim, elas não buscam conhecer mais Deus, conhecer a verdadeira palavra, né? Bem, Jesus ele disse, né, que ele dava graças a Deus, né, porque ele tinha revelado, né, para os pequeninos, né, essas coisas, ele tinha ocultado dos sábios, né, que as pessoas que se acham, né, ser alguma coisa, mas não são nada, né. Então, como, né, que eles vão crer, né, se eles buscam glória um do outro, né? Então, fulano de tal, fulano defende o pastor se fosse do tempo de antigamente, antes, se Deus tinha levantado Jeremias, chegasse para um dessas pessoas da internet, ou por esse pastor, esse Abílio Santana, na hora o cara, quem você pensa que é? Deus me escolheu, não você. As pessoas, elas não chamam para perguntar, né, para pedir perdão, assim, elas simplesmente são hipócritas, elas mesmas são por elas, né? Então, elas mesmas são as certas, elas são as sábias, e ninguém mais
é mais sábios do que elas, né? Nem Deus, né, parece para eles. É muito triste, né? Porque a gente vê que as pessoas não lutam pela palavra de Deus, né? Lutam aí por nomes, títulos, né? E como que eles vão crer, né? Se eles buscam glória um do outro, mas não querem ir até, né, Jesus, né? Para ter a vida, né? Bem, nós entregamos a palavra nas tuas mãos, né? Que você venha meditar. Gente, tudo que nós falamos aqui está escrito na palavra de Deus. É só pegar a Bíblia. É só pegar a Bíblia, ler. Ah, vocês não são nada. Nós não estamos aqui fazendo vídeo para ser alguma coisa, né? Se você é, tipo, idólatra, né? Que adora imagem, que acredita em Maria e Santos, aí você tá vendo esse vídeo e fala, nossa, mas eu não aprendi desse jeito, desde pequena, que eu sei que a minha mãe gosta de imagem, que minha família e tal. Eu nunca vi passar esses povos são loucos. Não. Primeiro, busque qualquer Bíblia. Até essa Bíblia católica que você tem, ou Bíblia, sei lá. E todas têm. Então, assim, gente, as pessoas, elas estão pior que o cego, pior que o mudo, pior que o surdo. Não querem escutar, ouvir, nem falar. Elas são ocultas, são sábias, são tolas a si mesmas e se entregam simplesmente assim, ó, pro inferno rapidinho, assim, não tentam buscar. Então, qualquer um que tem dúvida, né, não estou acreditando você acreditar o que a gente está falando, mas sim na palavra de Deus, né, porque você busque a Bíblia e lê. E não acredito nesses falsos profetas, não. Por isso que a palavra de Deus, irmã Daniela, ela fala assim que naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, né? Ah, mas em teu nome profetizamos, fizemos isso, expulsamos o demônio. Ele diz que não conhece, vocês que praticam a iniquidade. Por quê? Porque as pessoas estão fechando, né, o reino de Deus com mentiras, como a gente leu tudo que foi esse comentário desse Diego Silva. Uma pessoa totalmente, gente, que não tem uma vírgula de ter se aproximado uma vírgula de Deus. Por quê? O jumento é mais inteligente que ele. Sabe? Eles querem apenas com a sabedoria humana, né? Mas pelo menos o jegue, né? O jumento, assim, que todo mundo conhece mais pelo jumento, o jegue, sei lá. Pelo menos assim, você bater, né? O jumento, todo mundo conhece como ele é burro, né? Mas não, gente, mais burro, o jumento... Ele é sábio, mas o jumento é mais sábio do que esses pastores hipócritas, né? Aí, como Abílio Santana, Bispo Macedo, Silas Malafaia e outros aí que falam e revertem a palavra de Deus. Um jumento, pelo menos você bate nele, bate 3 ou 4 vezes e ele já sabe assim, não, se eu virar mais uma vez eu vou me bater, então eu vou por esse aqui. Se eles me bater, então eu vou pro outro. Então, assim, nem eles batendo, apanhando, levando surra, vão aceitar a palavra de Deus, né? Aceitar ouvir de outra pessoa que eles já sabem, só que eles não abriram ainda, sabe, o cofre. Tem o cofre na mão, mas a chave eles não conseguem abrir, né? E aquele negócio, né? Pessoas que são entendidas aos próprios olhos. Bem, queremos dizer, gente, que isso aí não vai ter um fim, que nós sabemos que Jesus está voltando, né? Por causa dessas muitas coisas, existem aí vasos de honra e desonra. É dizer para nosso amigo Abílio Santana, não, né? Que é o Diego Silva, que defende Abílio Santana, o seguinte: ou para as pessoas que pensam dessa maneira, como esse amigo aí, né? Pedir pelo menos para se espelhar. Porque se espelhar assim, no jumento, né? Porque não. Assim, poxa, o jumento até apanhando, ele toma jeito. Por que eu não tomo jeito? Não, e outra coisa, né? Vamos lembrar o seguinte, que ele está sendo usado aqui no nosso vídeo, do nosso blog, como desonra para Deus, né? Então, você, sabe, pensa bem, medite sobre as suas obras, né? Porque todo mundo vai prestar conta, né? E você vê com os seus comentários, usar a palavra da maneira errada, distorcendo a palavra de Deus, para onde você vai? Se Jesus voltar, você está perdido. Por quê? Ele diz que tem que se sujeitar, né, às autoridades. E agora você imagina, né, o anticristo ele vai se assentar na casa de Deus como se fosse Deus. Aí vai falar, não, o anticristo está ali. Agora imagina, irmã Daiane, o diabo não é uma autoridade para os demônios ali? Então, irmã Daiane, vamos analisar o que ele quis dizer. Se a autoridade foi Deus que colocou, então tem que obedecer. Então quer dizer, o diabo ele é uma autoridade para os demônios. Então quer dizer que temos que obedecer, então, pelo que ele falou? Então pense bem
amigo Diego Silva, você que está ouvindo nosso blog, são pregações dessa maneira que fazem as pessoas caírem no cabresto da servidão. Porque está escrito, ó, tem que se sujeitar à autoridade. Aí o anticristo ele vai usar esta palavra, assim como esse Diego Silva está usando. Agora, porque o anticristo vai estar na casa de Deus como se fosse Deus, quer dizer que nós temos que servir a ele. Então, vamos tomar cuidado, porque o espírito do anticristo está em pregações como essa, gente, né? Satanás ele está aí, né? Ele está aí enganando as nações. E você acha que porque Satanás, né, ele é uma autoridade, né, que Deus colocou ali, porque Deus, ele fez tudo, o diabo está aí porque ele existe, porque Deus permitiu. Agora, vamos servir ele, porque está escrito isso aí? Jesus fez o que ele queria? Essa é uma das traduções absurdas, né? Não, e aí a Bíblia diz lá, ó, aqui, ó, fala aqui, né, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí quer dizer que Jesus ia fazer o que ele queria? Não, claro que não. É tipo assim, não tem o ditado assim, ó. O professor, professor de histórias, ele contava muita história pra gente, então ele falava assim, ó. Gente, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles colocaram assim, vamos para ali. Eles falavam, né? Vamos para ali. Aí depois ele falava assim, vamos ali. Encurtou mais, né? Aí passou o tempo, daí veio um e falou assim, vamos lá. Vamos conosco, né? Aí já ficou assim. Aí chegou no Ceará, aí falou assim, bora. Bora lá. Aí então, desse português ele tirou várias palavras, né? Não, e outra coisa, tem que ler e se entender. É que nem uma placa uma vez que a menina chegou. Aí fala assim, bora, hoje em dia, né? Bora ali. Aí tem aquela história da placa, né? Proibido estacionar, sujeito a guincho. Aí a pessoa lê lá, proibido estacionar, sujeito, guincho. Ô pai, não fala da minha irmã não. Então você entendeu que lê a palavra. Então daí é tipo assim, ó, tipo assim, você, não, né? Então, mas esse Diego Silva é o tipo de cara que ele lê uma placa assim, entendeu? Proibido estacionar, sujeito. Então, assim, tem pessoas que, uma palavra, consegue tirar várias que não tem nada a ver, né? Então, não é proibido estacionar sujeito. Então a pessoa assim, não é proibido estacionar sujeito. É que a pessoa está sujeita a vir um guincho e levar o carro embora. Só que, você viu? Aí o pessoal, ele distorce totalmente tudo, né? Mas, na verdade, sabe o que eles querem? É como foi dito aqui no começo. Satisfazer os desejos do vosso pai, porque vocês são filhos do diabo, né? E vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Então é isso que acontece, gente. As pessoas não querem se submeterem à vontade de Deus. É fazer os desejos do pai delas, que é o diabo. Nós entregamos a palavra nas tuas mãos e que você venha despertar, né? Ensino profundo. E que não é nem o diabo, não é nem o diabo mais que está colocando esse sono profundo, são os falsos profetas, né? Por isso que a Bíblia fala, eles ultrapassam os feitos do maligno. Nós pegamos essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.